Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema de hoje é as misericórdias eternas de Deus. As misericórdias eternas de Deus. Será que você compreende o que é misericórdia? Será que você compreende o que Deus fez por você? Nós todos que somos pecadores. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Salmo 136, nós estamos numa série de estudos sobre o livro dos Salmos. Começamos lá no Salmo 1, estamos avançando dia a dia. Hoje estamos no Salmo de número 136. A Bíblia diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, o Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou as duas partes do mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, que essa palavra fale tremendamente ao seu coração. Tema central: as misericórdias eternas de Deus. E é interessante que quando pensamos nesse salmo, vemos que não há outro salmo como este em todo o saltério, com um estribilho ocorrendo em cada versículo, aparecendo termos que porque a sua misericórdia dura para sempre, sempre, aqui, todo o tempo, no Salmo, né? O Salmo continua os temas de Deus como Criador e Redentor, os quais ocorreram no Salmo 135. O Salmo 136 aborda em grau superlativo o chesed de Deus, a palavra hebraica para misericórdia de Deus. Muitas coisas doces estão na palavra de Deus, mas a sua misericórdia, ou seja, o chesed, é a mais doce palavra em todas as passagens das Escrituras. O que fez com que o salmista mencionasse 26 vezes nesse salmo. É interessante que o propósito do autor aqui é mostrar a singularidade do Senhor e a grandeza dos seus feitos extraordinários no universo, ao seu povo Israel e a todas as suas criaturas. É interessante que na tradição judaica esse salmo é frequentemente conhecido como o grande Halel, ou seja, o grande salmo de louvor ao Senhor. Esse é um salmo antifônico preparado para ser usado por um dirigente e a congregação, ou ainda talvez por dois coros. E o refrão desse salmo é conhecido, pois foi entoado na congregação do Templo de Salomão, lá em 2 Crônicas 7, de 3 a 6. E também pelos cantores do rei Josafá,
quando Judá foi atacado por Moabe e Amon, em 2 Crônicas 20, 21. Então, esse salmo é uma recapitulação de como Deus se relaciona com o seu povo, transformando a história em teologia e a teologia em adoração. Primeiro destaque, o Deus dos deuses, do versículo 1 ao versículo 3. Os 3 primeiros versículos desse salmo contêm 3 diferentes nomes da divindade. No versículo 1, a palavra Senhor, que é a tradução de Yahvé. No versículo 2, Deus dos deuses, e é a tradução de Elohim. No versículo 3, o vocábulo Senhor dos senhores é a tradução do termo hebraico Adonai, um dos nomes de Deus. Encontramos aqui também uma indicação da própria Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O salmista começa enaltecendo ao Senhor pela sua bondade, afirmando em seguida que ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o único que opera maravilhas. Essencialmente, só o Senhor é bom, e bom em grau superlativo. Ele é o Deus dos deuses, porque embora possa haver poderes no céu e na terra que os homens chamem de deuses, o Senhor está acima deles. Há muitos senhores, mas Yahvé é o Senhor de todos eles. Nas palavras de Spurgeon, pai dos pregadores, toda a autoridade é conferida pelo Eterno. É ele que faz e administra a lei, governa a mente e a matéria. Ele possui em si mesmo toda a soberania e todo o poder. O segundo ponto que vemos é o Deus Criador. O Deus Criador é o segundo pontinho que nós vemos aqui, tá bom? Ou seja, o salmista passa a mostrar a misericórdia que dura para sempre nas obras da criação. O autor começa afirmando que só o Senhor opera grandes maravilhas, pois ele, com entendimento, numa exibição da sua maravilha, fez coisas tremendas. Pois ele, com entendimento, exibiu a sua sabedoria, fez o céu dos céus, ele estendeu a terra sobre as águas, ele fez os grandes luminares, fez o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Tudo isso faz referência ao primeiro capítulo das Escrituras, ou seja, Gênesis capítulo 1. O Senhor é o grande realizador de milagres. Ele faz maravilhas, as suas maravilhas são grandes. E apenas ele é capaz de tamanha proeza. Do nada, ele tudo fez existir, todas as coisas. Sem matéria pré-existente, ele trouxe à existência tudo que existe, os céus, a terra, os grandes luminares, foram feitos com entendimento incomum. E ele não somente criou o universo colossal, mas também funcional, de modo que os seres criados dependem do funcionamento do que foi criado para viverem e procriarem. O vastíssimo, insondável universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, é governado por leis e tudo funciona sob o rigoroso controle do Criador, que é transcendente e, ao mesmo tempo, imanente. Louvado seja o nome do Senhor. A criação redunda em glória ao Criador e benefícios às criaturas. Se nos faltasse qualquer dos elementos mencionados na criação, a nossa vida seria impossível neste imenso planeta. Que nosso coração, portanto, exulte na misericórdia do Senhor e a celebre constantemente, pois a sua misericórdia dura para sempre. Que os nossos agradecimentos sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E que a nossa vida reflita a bondade do Senhor, assim como a luz reflete a luz do sol. A lua reflete a luz do sol. Terceiro lugar, o Deus libertador. O Deus libertador. O salmista, tendo falado da singularidade do Senhor e da grandeza da sua criação, agora passa a tratar da libertação do seu povo. Se na criação vimos o seu poder, contemplamos a sua graça e as suas obras, e essas obras são dirigidas aos nossos olhos e ao nosso coração, a libertação do seu povo é um apelo ao nosso coração.
É interessante que o autor descreve como o Senhor feriu o Egito nos seus primogênitos, como é que ele tirou Israel do meio deles com mão poderosa e braço estendido. Já no começo da jornada, separou em duas partes o Mar Vermelho, fez passar a Israel, precipitou o faraó e seu exército no Mar Vermelho, conduziu o seu povo pelo deserto. Esses eventos do êxodo de Israel são uma síntese poderosa da intervenção do Senhor na libertação, resgate e condução do seu povo pelo deserto rumo à terra prometida. O êxodo marcou o nascimento de Israel como nação e também é um retrato da redenção que temos em Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus que derramou seu sangue para nos libertar. 1 Pedro 1, 18 a 19. João 1, 29. Efésios 1, 7 fala sobre isso. É interessante que Alan Harman destaca que a travessia do Mar Vermelho significou a salvação para os israelitas, porém juízo para o exército egípcio perseguidor. Na jornada pelo deserto como um pastor zeloso, Deus deu ao seu povo proteção e sustento. Nós vemos isso claramente no Salmo 78, 52 a 53. Israel não sacudiu o jugo do cativeiro com a sua própria força. Tampouco desbancou os deuses do Egito com o seu próprio poder. Também não abriu o Mar Vermelho com seus próprios artifícios, nem exerceu juízo sobre o exército de Faraó com a sua própria estratégia. A jornada no deserto com uma colossal multidão, tendo maná para comer, água da rocha para beber, roupa preservada diante das intempéries do tempo para vestir, sandálias para calçar, não foram ações do braço de carne humana, mas manifestações da misericórdia do Senhor que dura para sempre. No quarto momento nós vemos o Deus vencedor. Isso, Deus vencedor aqui, tremendo. O Deus vencedor. O que nós podemos aprender a partir do Salmo 136, 17 a 22? Essa passagem é quase exatamente paralela aos Salmos 135, de 10 a 12. Tendo tratado aqui da singularidade do Senhor, da criação, do êxodo, agora o salmista vai focar nas grandes vitórias impostas pelo Senhor, aqueles que tentaram impedir o povo de Israel de atravessar o deserto e possuir a terra prometida. Essas intervenções divinas, mais uma vez, foram uma expressão da sua misericórdia, que dura para sempre ao seu povo escolhido. O Senhor feriu grandes reis, tirou a vida de reis famosos, como Seom, o rei dos amorreus, Og, o rei de Bazã, e a terra desses grandes e famosos reis foram dados pelo Senhor em herança a Israel, seu servo. Então, o texto aqui nos ensina que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus determina fazer, ele vai fazer, porque ninguém pode impedir a sua mão, em outras palavras, opor-se ao Todo-Poderoso a entrar numa empreitada fracassada. Nem o poder dos reis famosos, nem a fúria dos seus exércitos puderam impedir que Israel avançasse rumo à terra prometida. Nem as agruras do deserto, nem o tamanho dos gigantes puderam obstruir o caminho dos filhos de Deus, rumo à posse da terra da promessa. Nas palavras de Spurgeon, como o Senhor de toda a terra, ele transferiu a sua propriedade de um arredatário a outro. A terra não se tornou propriedade dos israelitas pela sua própria espada ou pelo seu arco, mas sim por uma concessão do trono de Deus. E é interessante, aqui em quinto lugar, nós vemos o Deus Consolador nos últimos versículos, 23 e 24. Instalado já o povo de Israel na terra prometida, as lutas externas e internas não cessaram. Haviam adversários fora e abatimento por dentro. Porém, o salmista diz que o Senhor se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários. Versículo 24. É digno de nota que o salmista passa a retratar as ações divinas num tom pessoal. As graças pessoais despertam o mais doce cântico. O Senhor se lembrou de nós e ele pensa em nós. Mesmo quando ficamos abatidos, atordoados pela angústia, ou mesmo quando os nossos adversários rosnam, para nos enganar ou nos engafinhar com dentes afiados, prontos a nos devorar, o Senhor se lembra de nós, consolando-nos e libertando-nos.
O nosso abatimento pode durar um pouco, mas o nosso consolo é certo. Os nossos adversários podem prevalecer por um momento, mas a nossa libertação é garantida. Israel sofreu nas mãos do Egito, da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, mas esses poderes e impérios passaram e Israel sobreviveu. A igreja do Cristo foi perseguida, os mártires tingiram a terra com seu sangue, mas os inimigos da igreja sofrerão o vexame eterno. E a igreja se levantará vitoriosa, reinará com Cristo eternamente. Vemos num sexto momento Deus universal, no versículo 6, no versículo 25, do Salmo 136. O salmista aqui registra o texto, Salmo 25, e dá mantimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, na redenção de Israel vimos a graça especial de Deus agindo. Mas no cuidado provedor, vemos Deus provendo a todas as criaturas. Vemos a graça comum de Deus operando. É Deus quem veste o lírio do campo, é quem alimenta os pássaros. É Ele também quem dá sustento aos animais do campo, às feras selvagens. A providência comum de Deus, que cuida de todos os seres vivos, merece os nossos mais devotos agradecimentos. A bondade universal de Deus de alimentar todas as criaturas é tão merecedora de louvor quanto a sua benevolência especial com a nação eleita de Israel. E nós vemos o Deus do céu, tremendamente aqui. Sétima característica de Deus nesse lindo salmo. É interessante que o versículo final retoma o estilo dos versículos 1 e 3, fazendo com que o salmo volte com efeito à nota tônica que lhe deu início. Esse rico poema é concluído de forma brilhante. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a primeira e única vez no livro de Salmos que Deus é chamado de Deus dos céus. Porém, esse nome de Deus aparece com frequência nos livros posteriores. Segunda Crônica, Esdras, Neemias, Daniel, Jonas, nós vemos esse Deus dos céus aparecendo. É um título cheio de honra, porque o Senhor é Deus nos mais elevados domínios entre os seres celestiais. O seu trono é estabelecido em glória, acima de tudo e fora do alcance dos seus adversários. Sendo assim, devemos louvar ao Deus dos céus por sua misericórdia, pois ele preparou nos céus bênção superior e todas as outras coisas àqueles que o amam. Amém? Então aprendemos 7 características de Deus. Deus é o Deus dos céus. Deus é o Deus da provisão universal, em 6º lugar. Deus é o Deus dos céus, é 7º. O Deus Consolador é o 5º princípio que aprendemos. Nós aprendemos, num 4º momento, o Deus Vencedor. Nós vemos, num terceiro momento, Deus libertador, vemos num segundo momento Deus criador e vemos em primeiro lugar o Deus dos deuses, do primeiro versículo ao versículo 3. E o nosso tema central hoje foi as misericórdias eternas de Deus. Então você vai ver que várias vezes ele diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que você guarde essa palavra no seu coração, que Deus fale com você poderosamente através do Salmo 136, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, a bênção, a glória do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor abençoe tua casa, que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos, que o Senhor tenha misericórdia de você, de mim, de todos nós pecadores, arrependidos agora pela graça de Deus, através da ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor nos abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor nos encha com a sua paz, o shalom de Deus, que nos prospera, nos abençoa, nos faz conquistar em Cristo Jesus e que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Não esqueça de dar um joinha, apertar no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. No link de descrição aqui embaixo tem todas as informações do nosso ministério, de como você pode apoiar a gente através
da sua generosidade, da sua oferta. Nós agradecemos de coração o carinho, o amor, o afeto dos irmãos. Que o Senhor abençoe e prospere você tremendamente e que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Deus Altíssimo. Amém? Deus os abençoe, um grande beijão. Deus os abençoe. Amém e amém.